Olá, caminhante, tudo bem com você? Aqui é a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, esse canal de autoconhecimento através da astrologia, da espiritualidade e de outras coisas que eu trago esporadicamente aqui também, mas eu quero que você saiba que aqui do outro lado tem alguém que ama traduzir as estrelas e trazer essas informações para você toda semana. Nessa semana, que vai do dia 2 ao dia 8 de setembro de 2024, a gente vai ter no céu a energia de uma lua nova no signo de Virgem. Sol e Lua se encontram nesse signo do elemento terra, bastante pragmático, bastante prático, detalhista, e esse encontro vai acontecer oficialmente às 10h55 da noite, no grau 11 desse signo. O que tudo isso significa? Significa que vai ser uma semana que todo aquele cansaço, toda aquela energia arrastada, ela vai começar pouco a pouco a dar lugar ao movimento. Mas, por ser uma semana de lua nova, esse movimento ainda é tímido, como se o bebê estivesse começando a engatinhar ainda. Não adianta a gente ter pressa e não adianta a gente querer tirar o atraso, até porque Virgem ele pede um passo a passo, ele pede organização, estruturação, de uma maneira muito cadenciada, organizada. Então é uma semana muito interessante para planejamento, para a gente definir os próximos passos em relação a qualquer coisa. Claro, projetos mais concretos que exigem atitudes e ações são muito mais fáceis de colocar no papel. Então, definir prazos, prioridades, isso é bem virginiano. Mas eu posso usar essa energia de uma maneira mais abstrata para organizar a minha vida de uma maneira geral, a nossa vida, incluindo aqui todo mundo, né? O meu aqui foi genérico, mas ficou estranho. Mas essa vida, ela envolve também hábitos que eu preciso mudar, maneiras de me relacionar, de encarar a vida. Então envolve tudo, na verdade. E a gente pode usar a energia virginiana para fazer essa mudança muito consciente através de pequenos hábitos, de pequenas ações ou de uma consciência mais focada na maneira como eu ajo ou como eu reajo, dependendo aqui do tipo de pessoa que você é. Isso vai ser importante porque quanto mais bagunçada está a nossa vida, mais bagunçado a gente se sente internamente também e vice-versa. Na verdade, uma mente confusa, uma mente bagunçada, uma mente bastante dispersa, ela acaba refletindo na nossa vida prática e concreta. Então a gente precisa perceber se quando eu olho ao meu redor, eu vejo algum tipo de bagunça, algum tipo de desordem, alguma questão que você sabe que precisa ser resolvida. E isso pode mostrar o caminho daquilo que você precisa focar agora. Então, o convite dessa lua é: foque no que está bagunçado. Comece pelo que está desordenado. E aqui pode ser que você seja uma pessoa que cuida da sua casa com muito esmero. Então tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Aqui tem pessoas que até são um pouco mais controladoras e querem tudo muito limpo o tempo todo. Mas tem aquelas que deixam tudo sim em ordem, então tá tudo ok. Mas
nesse caso, e mesmo se você perceber que fisicamente a sua casa está precisando de uma boa limpeza ou de um destralhe, observa também as questões mais subjetivas da sua vida. Alguma relação que está meio bagunçada, está meio estranha. A sua relação com o trabalho. Então, às vezes você é uma pessoa muito organizada em casa, a casa está limpa, ok, mas no seu trabalho a sua mesa está uma zona, ou a sua maneira de lidar ali com o seu trabalho em si ou com as pessoas é um pouco mais desorganizado ou confuso. Enfim, você vai escolher um foco para essa semana onde você vai buscar resolver e organizar. Não necessariamente nessa ordem, tá? Então você pode organizar primeiro, planejar e depois resolver, como você sentir e preferir aí. Mas Virgem é um arquétipo que tem muito a ver com listas. Listas de tarefa, listas de compras, lista do que, enfim, eu preciso fazer, resolver, listas imensas sobre qualquer assunto. Tudo vira motivo para lista. Eu acho que todo mundo conhece um virginiano ou alguém que tem virgem forte no mapa, que é assim. Eu, pessoalmente, sou bastante adepta das listas e é engraçado porque eu não sou virginiana e nem tenho nenhum planeta nesse signo. Porém, eu sou pisciana e tenho muitos planetas em peixes. E existe uma teoria para astrologia que a gente tende também a atrair ou a adquirir questões do nosso signo oposto complementar. Então, eu vou falar aqui os opostos complementares e eu quero que você perceba, que você pesquise, se você não sabe, né, as características de cada signo, mas que você perceba. E principalmente a gente tem uma tendência, quando está muito inconsciente, de atrair o lado sombra ainda do signo oposto, tá? E claro, quando a gente vai trabalhando aquilo, a gente consegue emprestar, né, assumir, adquirir qualidades também. Mas, então, os signos complementares, né, opostos complementares, são Áries e Libra. Então, um tende a atrair ali o oposto do outro. Até se você perceber, você tende a atrair pessoas desse signo oposto na sua vida, porque é o universo tentando equilibrar as energias. Um precisa doar para o outro, ou ensinar para o outro um pouco daquilo que o outro tem dificuldade em ser, em perceber, enfim. Então, Áries e Libra tem esse jogo aí de opostos. Depois a gente tem Touro e Escorpião. Também são dois signos ali que se complementam e se opõem muito, né? Então perceber a dinâmica aí se você for de um desses dois signos. Depois a gente tem Gêmeos e Sagitário, que também fazem esse parzinho de opostos complementares. Depois Câncer e Capricórnio também seguem essa mesma regra. Aquário e Leão. E por fim, Peixes e Virgem. Então, um parênteses aqui astrológico que vale para a vida. Então, perceber essa dinâmica. E agora que eu falei sobre essa questão, perceber também quando a Lua está nesse signo oposto complementar ao seu, como você se sente, ou o que tende a acontecer sempre, observar. Então, é um signo oposto ao seu signo solar, é um signo muito importante e tem valiosas lições para trazer para você, tá? Ok, então a questão da lua nova em Virgem eu já trouxe bastante coisas, mas eu quero fechar com uma última sugestão que é, já que eu comecei com esse assunto, né, que a Lua adora fazer listas, a Lua em Virgem, a energia virginiana, na verdade, tá? Não é a Lua, mas o arquétipo virginiano, o meu gancho era esse. Como ele gosta de fazer listas, é uma Lua em que vale muito a pena fazer a sua lista de intenções por escrito.
realmente fazer uma lista. Claro, se você gosta de fazer numa nota do celular ou no computador, tudo bem, mas eu sugeriria que você escrevesse, que você se conectasse com a escrita, porque ela é extremamente poderosa. Então, se você tiver, ou melhor, puder ter um caderninho só para isso, para fazer as suas listas de intenção, para anotar coisas, talvez que eu fale aqui, eu gosto de chamar de caderninho da lua. É um caderno onde você vai fazer esse tipo de anotações. E daí você vai escrever, ou em uma folha qualquer, as suas intenções. Você pode até fazer uma divisão assim, a sua intenção a curto prazo para o próximo mês, né? Para esse mês, inclusive, um mês que começa com a energia da lua nova. Então pensa, a gente está começando um novo mês, começando uma nova semana com a energia da lua nova. Isso é muito benéfico, está muito alinhado. Não é aquele mês que começa com uma lua minguante, em que o mês vira, mas a nossa energia não, né? Ela não se renovou junto com o mês. Porque o mês, ele é uma construção mental, né? E se você acredita que está começando algo novo, você pode sim criar uma energia, acessar uma energia, mas é um processo muito mental. E os ciclos lunares, eles não são construções mentais, eles são reais. A lua está, de fato, lá no céu, alinhada com o sol, dando a impressão de que eles estão juntinhos do nosso ponto de vista da Terra. E isso tem determinadas conjunturas que a gente sente. Não consigo explicar por quê, tá? Não vou me arriscar. A ciência ela não está interessada nisso, então acho que a gente nem precisa depender dela, mas é só você se observar, tá? Esse é o mais importante. Então, pega esse momento que tudo tá novo ali, uma página em branco, um novo capítulo, tudo novinho assim para você e foca. O que eu quero para esse mês? Então, você pode colocar uma meta para sua semana, uma meta para o seu mês de setembro, uma meta até o fim do ano e uma meta mais geral, que não tem prazo, talvez. Eu não sugeriria colocar muito mais metas, muito mais intenções, tá? Vamos chamar aqui de intenções. Porque fica muito confuso, fica muito complexo, o foco ele acaba dispersando entre várias coisas. Então eu quero que você leve isso como um guia, então umas 4 intenções aí, e que você, sendo aqui uma lua em virgem, defina prioridades, ações que dependem de você, tudo que você pode fazer, se organizar, o que eu preciso fazer então, o que eu preciso resolver para isso acontecer, e confiar que você vai estar plantando no solo fértil do universo, porque aqui é um signo do elemento terra, então a ideia é de um campo fértil pronto para ser plantada, as sementes aqui, né, plantadas então as sementes. E você vai fazer isso através da sua intenção. Então, escrever esse papel é muito importante. Se você quiser fazer um exercício simbólico, ou você pode chamar de simpatia, de ritual, do que você quiser, mas que é bem interessante, e quanto mais intenção você colocar nisso, melhor, você pode pegar uns grãozinhos. Pode ser arroz, enfim, feijão, acho que feijão é melhor, porque arroz é muito pequenininho o grão, né? Mas pega ali uns 4 grãos de feijão e planta na terra. Planta num vaso que você tem em casa, ou num mato aí, numa grama, enfim, onde você tiver à sua disposição, simbolizando esses 4 pedidos. Essas 4 intenções, e é como se você estivesse colocando literalmente ali o feijãozinho no solo fértil do universo. E claro, ele não vai brotar necessariamente, né? O feijão tá seco, esse não é o intuito. Claro, também, se você quiser ver crescer,
de fato ali uma planta, compra uma semente que vai brotar. Então você pode comprar uma sementinha mesmo que você vai plantar e vai nascer, para você simbolicamente se conectar com o crescimento daquilo. Mas pode ser simbólico também, e você sabe que você está plantando num nível simbólico e que você vai colher no nível físico através do que vai acontecer com você, não necessariamente da plantinha brotando ali, mas você pode escolher. Então é uma ideia bem interessante também para ser feita, se você sentir. Então eu acho que, como uma boa semana de lua em Virgem, eu dei muitas coisas práticas para fazer. E isso pode ser bem interessante. Mercúrio, que rege esse signo, a gente precisa sempre olhar onde ele está, se ele está bem, porque isso vai dar um direcionamento mais aprofundado para esse momento. Porque todo ano Sol e Lua vão se encontrar em todos os signos, mais ou menos nessa época em Virgem, mas Mercúrio vai estar dando um direcionamento diferente, uma nuance diferente para essa questão que a lua nova traz. Aqui no caso, esse ano, Mercúrio, que acabou de sair do seu movimento retrógrado, isso já é ótimo, porque ele estava trazendo aí um processo de revisão, de reflexão, de pausa, mais do que de avanço. Então já é bom porque ele está olhando para frente, então ele está caminhando. Ele está em Leão. Aqui, para a gente realizar tudo isso, a gente vai ter que reforçar a nossa autoestima, porque Virgem é um signo muito modesto e é um signo muito inseguro também. É um signo que naturalmente ele sempre vai achar que não tá bom o suficiente, ele sempre vai achar, enfim, que ele não é o melhor, tá? Ele é o oposto de Leão, ele realmente ele traz essa humildade. Claro que aqui eu tô falando do arquétipo, não estou falando de pessoas que têm um mapa muito mais complexo, tá? Então vamos pensar, por exemplo, numa alma que veio para a Terra para trabalhar a humildade. Ela pode nascer leonina e ter o ego mega inflado e durante a vida ela ter que aprender a baixar a bola, ou ela pode nascer sim virginiana, para essa energia dar uma aterrada nela e trazer ela mais para essa energia, mas ela ter ali resquícios também dessa arrogância toda. Então não existe uma receita, é muito assim complexo, tá? Então não estou falando que todos os virginianos são humildes, mas é um signo que tem essa tendência enquanto arquétipo, mais do que um leonino. Eu acho que você deve conhecer um leonino de sol, né, e um virginiano de sol, quer dizer, pelo aniversário da pessoa, você sabe o signo que ela é, porque o sol está passando ali, e você com certeza percebe, às vezes é muito claro ali, até um pouco caricato, né, um leonino que se acha que é mais arrogante, que é mais dono de si, um virginiano que é mais na dele, que acha que nunca tá bom, né, muito inseguro. Mas claro, existem casos e casos. Estou aqui generalizando. Então, levando em consideração que Virgem é um signo que naturalmente tem essa tendência a ser mais humilde, a duvidar de si, a trazer essa insegurança, com o regente em Leão, a gente precisa aprender a trabalhar a nossa autoestima, a confiar mais em nós mesmos, se a gente quiser fazer todas as nossas intenções aí que colocamos para essa lua nova acontecerem. Então, passa por um trabalho de mudar o nosso diálogo interno, de mudar a forma que a gente se vê, a forma que a gente se expressa, de confiar mais, tá? E fazendo esse ajuste vai ser muito mais fácil, porque o virginiano, como arquétipo, ele não tem dificuldade em fazer, mas ele precisa acreditar em si mesmo e naquilo que ele faz enquanto ele faz. E esse encaixe das energias virginianas com leoninas aqui do regente vai ser imprescindível para fazer as coisas caminharem, acontecerem de uma maneira mais fácil. Na segunda, ou seja, vai estar ali gravado no céu, no mapa dessa lua nova, que
perdura por todo mês, Mercúrio vai estar fazendo um trígono com Quirón, lá em Áries, e isso favorece muito a cura de feridas de autoafirmação. Então, se eu trabalhar a minha autoestima, se eu começar a confiar mais em mim mesmo, eu vou naturalmente ter mais coragem para fazer as coisas, eu vou arriscar mais, eu vou fazer o que for preciso, eu vou ter mais coragem, que é essa energia de Mercúrio com Quirón conversando muito bem, trazendo inclusive o fogo que a gente precisa, a audácia, a energia, a motivação, porque não adianta a gente também ficar só no planejamento, no perfeccionismo, na disciplina, que são extremamente importantes, mas também precisa desse fogo ignidor. Precisa dessa energia que nos move e que faz a gente acreditar em nós mesmos para avançar os nossos projetos. Então, sobre a energia geral é isso. Tem alguns outros aspectos maiores, mas eu prefiro falar dia a dia. Vamos começar com a segunda. Segunda-feira, a Lua ela vai passar o dia em Virgem. Ela vai ter entrado logo após a meia-noite do domingo para segunda, então o dia todo de segunda e de terça tem essa energia bastante prática, concreta do signo de Virgem. Como a lua nova oficialmente acontece só às 11 da noite da segunda, pode ser que durante o dia de segunda-feira seja uma energia um pouco mais confusa, oscilando assim. A gente pode sentir já uma nova energia, a gente pode sim estar disposto mais do que a semana passada, que foi semana de lua minguante, ou não. Então não tem como saber. Eu acho que cada um aqui vai ter uma experiência diferente com essa segunda-feira. Mas uma coisa eu posso dizer, na nossa mente, a questão de tem que fazer, de obrigação, de tarefas, ou porque elas vão realmente estar maiores, ter muitas coisas, muitas pendências, ou porque a gente sente isso, a gente pensa isso, a gente se cobra mais para fazer as coisas. Isso com certeza vai estar no menu do dia. A questão é, eu não sei se a nossa energia para corresponder, ela já vai estar ali a toda na segunda-feira. Terça-feira tende a ser um pouquinho melhor, porque daí a lua nova já aconteceu, a nova energia já chegou, é como se tivesse enchido o nosso copo novamente com a energia necessária para a gente viver mais um ciclo. E aí cabe a cada um usar essa energia com sabedoria. Tem um aspecto que vai acontecer na madrugada de segunda para terça e que também vai impregnar o mapa dessa lua nova, ou seja, a gente vai carregar essa tendência durante todo o mês. É uma quadratura de Marte em Gêmeos com Netuno em Peixes. Netuno está se despedindo de Peixes depois aí de 12 anos, enquanto Marte está se despedindo de Gêmeos e ele entra em Câncer amanhã, aliás, na quarta, né? Amanhã para terça, eu tô pensando na terça e falei amanhã, que é no dia seguinte. E esse aspecto, ele pode trazer uma certa confusão mental, uma névoa, uma incerteza. Então eu falei bastante sobre ter intenções, fazer o planejamento e tal, mas pode ser que na hora que a gente sente para fazer, não venha clareza do que a gente realmente deseja. Como se tivesse mesmo uma névoa. A gente pode estar muito confuso sobre o caminho a seguir, ou se questionando, será que é o caminho certo? Uma mente assim bem distraída, dispersa, isso de uma maneira geral, tá? Aqui não só em relação às metas, mas a gente pode estar sim se sentindo um pouco com falta de foco, mas como envolve Marte, é mais em relação às nossas ações. O que eu faço da minha vida? O que eu tenho que fazer? Ou será que eu estou no caminho certo? Esses questionamentos vão ser muito válidos e muito comuns nesses dias aí. Se surgir,
não leva tão a sério, tá? Porque é natural que durante a vida a gente se questione. Isso é muito válido, isso é muito bom, na verdade, porque abre o campo para outras possibilidades. O pior é aquela pessoa que coloca na cabeça, vai pelo caminho, entre aspas, errado, né? Ou seja, não vai trazer um bom resultado para ela, e em nenhum momento ela se questiona. E aqui isso ajuda, então, a gente a refletir, a gente colocar em perspectiva, mas a gente não pode também levar muito a sério, porque a verdade é: não existe caminho certo, existe o caminho que eu estou, ponto. Esse caminho, naquele momento, ele é o caminho certo para mim de alguma forma, nem que seja para eu perceber que não é um bom caminho, mas não significa que é um caminho errado, significa apenas que ele já não serve mais para mim naquele momento. E eu vou escolher outro caminho, e eu vou escolher outro e outro. A gente não pode levar a vida e as coisas tão a sério, porque nós estamos aqui para experimentar. Então, nesse caso, tudo é válido. E quando a gente fica muito preso nessas confusões, nessas dúvidas, nesses bloqueios, parece que as coisas não vão. E é muito melhor a gente caminhar, mesmo sem saber a direção, do que ficar parado e nunca sair do lugar por medo de dar o passo. Então, essa reflexão tem tudo a ver com esse aspecto, que vai estar bastante forte, não só durante essa semana, mas vai carregar aí a energia um pouco de todo o mês, por estar acontecendo nesse mapa da lua nova aí. Na terça-feira, a lua ela faz aspectos um pouco desafiadores no céu, tá? Então pode ser um dia assim meio chato, meio estranho, com muitas cobranças e a gente não sabendo muito bem como lidar, por onde começar. À tarde, uma certa preguiça, uma certa procrastinação, uma vontade de só fazer o que a gente quer e não o que a gente precisa, sabe? Meio que uma resistência interna às obrigações que vão se acumulando ali, chega uma hora que a gente trava e a gente não consegue mais fazer. É mais ou menos isso que pode acontecer. Na quarta-feira, a lua entra em Libra à 1h. E a gente vai ter uma mudança bem interessante no céu. Então, todas aquelas questões concretas, de metas, de tarefas, de obrigações, elas dão espaço para o outro na nossa vida, para as nossas relações. Então, as trocas, as conversas, a companhia, as parcerias, elas vão ocupar um espaço principal. Não que durante as outras luas isso não aconteça, não é isso. Na verdade, quando eu falo sobre as passagens, né, da lua e tal, é o foco que está ali. Mas a vida ela continua acontecendo em outras frentes também, tá? Vai ser um dia bem movimentado no céu, de aspectos, principalmente de manhã. Então, com a lua em virgem ainda, é interessante ser mais produtivo, focar no que precisa fazer na parte da manhã e depois tentar pegar mais leve, sair para conversar com algum amigo, estar com pessoas. Então, essas trocas elas vão nutrir muito a gente nesses 2 dias e meio, porque ela fica quinta e sexta o dia todo também nesse signo do elemento ar, que ama se relacionar. Na quarta-feira ainda, às 5h, Marte vai entrar em Câncer, e essa é uma mudança bem interessante para um signo que fala muito de motivação e das nossas ações, da maneira como eu ajo, como eu faço. É uma energia bastante, não necessariamente concreta, mas ela passa muito pelo corpo, é o físico, né? É o fazer. E Marte em Câncer, ele não está muito confortável, porque pensa comigo, Câncer
é um signo, um arquétipo bastante emocional. Ele sente muitas coisas, ele investiga o mundo interno e às vezes se perde um pouco por ali. Marte é um signo que gosta de movimento, que gosta de estímulo, que gosta de coisas mais agitadas. E aqui ele acaba se sentindo confrontado com um sentimento que não faz muito parte da alçada de Marte. Então, o que isso pode significar? Primeiro que é um período longo, tá? Mais ou menos uns 40 dias, em que a gente pode se sentir mais afetado emocionalmente. A questão da ação, ela fica bastante delimitada, então a gente fica mais preguiçoso, mais lento. Marte em Câncer não gosta de movimento, ele é meio preguiçoso, ele é meio lento, ele quer ficar ali no conforto, né? Porque Câncer fala de conforto, fala desse estado de conchinha, e não só de conchinha assim com alguém, mas de estar na nossa conchinha, estar ali protegido no nosso mundo interior, né? Com aquilo que a gente sente. Então a questão de ação pode estar bastante fragilizada e ao mesmo tempo a gente acaba se tornando, ficando muito reativo emocionalmente. Então a gente pode não entrar em conflito com muita facilidade quanto o Marte em Áries, que ama qualquer coisinha, qualquer vírgula já tá brigando, já tá discutindo, debatendo, enfim, né? Dependendo do nível aí de consciência, se chega a briga ou se vira só uma discussão positiva, né? Uma discussão ali de ideias. Já Marte em Câncer, ele vai engolir, mas em algum momento ele vai explodir. Então, também fala muito de pessoas aqui, claro, quando elas têm esse Marte no mapa natal, muito passivo-agressivas. O que é uma pessoa passivo-agressiva? Ela majoritariamente é passiva, quer dizer, ela fica ali engolindo, não vai entrar em conflito, vai ficar quieta, vai ficar na dela. Só que ela vai começar a cutucar, ela vai começar a falar coisas assim, é muito pela fala, mas num sentido assim de desabafo, num sentido de indireta, num sentido de crítica, e acaba ocasionando, ela acaba gerando o conflito. Então, parece uma pessoa muito boazinha, mas aí de repente ela cria uma situação ou em que ela vai explodir, o que é muito raro, mas ela parece que vai fazer o outro brigar com ela, para ela poder liberar aquela energia ou se sentir vítima. Enfim, é uma dinâmica bastante complexa. E por que eu estou explicando isso? Porque pode ser que todo mundo esteja um pouco assim, que a energia no ar ali, sabe? As pessoas ficam mais melindrosas, melodramáticas, passivo-agressivas. Então fica uma coisa assim bem emocional, bem acalorada, tá? Um ponto positivo desse Marte é que a gente fica mais ativo em casa. Então, assim, é um bom momento para cuidar melhor da casa, principalmente no sentido estrutural, de consertar coisas quebradas, de reformar, de redecorar, enfim, essas questões assim maiores, tá? Mas claro, para faxina, essas coisas também favorece bastante. E a gente fica, de certa forma também, mais voltado para as nossas questões familiares, cuidando mais, ou a vida, né, acontece para que a gente cuide mais da nossa família, para que a gente resgate esses laços, ou pode haver sim mais conflitos familiares, tá? A paciência em casa fica um pouquinho mais curta. Mas a gente acaba também fazendo muito pela família, por aqueles que a gente ama. Isso também é uma coisa bem interessante aí para esse período longo que a gente tem com Marte em Câncer. Se você tem Marte em Câncer no seu mapa, você conhece, enfim, sabe disso, fala para mim se fez sentido essa descrição que eu fiz aqui dessa energia. Também, se você for virginiano, e esse arquétipo de virgem que eu defini, só para entender assim, se ressoa por aí, né, para você que está me ouvindo. A
questão também dos signos opostos complementares. Eu quero que você conte para mim nos comentários, depois que você terminar aqui, se fez sentido, se você reconhece essa questão do seu signo oposto, se você tem um pouco disso, se você já tinha percebido, ou quais são esses signos opostos aí que você tem, né, o seu solar e o oposto. Eu quero que você me dê um feedback em relação a essa questão dos signos que eu falei aqui, tanto dos opostos complementares, Marte em Câncer ou arquétipo virginiano de uma maneira geral, tá bom? Quinta e sexta-feira estão dias mais tranquilos no céu. Então, a vida acontecendo, tá? A vida acontece, as coisas acontecendo, nada que chame atenção, tá? Aspectos menores da Lua. Então, aparentemente ali são dias pra gente cuidar da nossa vida, tá? Claro, sempre em contato com as pessoas, parece que o outro ele vai ter um recado a nos passar. Aqui a gente tem Vênus, que rege esse signo, em casa. Então ela está em Libra, inclusive a Lua encontra Vênus na quinta-feira de manhã. E isso representa um momento, sim, e já faz muito sentido com esse céu aparentemente mais tranquilo, que a gente esteja no momento de busca de harmonia, não quero guerra com ninguém, ó. Vênus em Libra e Marte em Câncer, parece que essa questão assim, a gente não quer guerra com ninguém, eu não quero ficar discutindo, eu não quero criar atrito, nem ter conflito. E parece que há um espaço aí para a gente encontrar um pouco de calmaria. Mas eu percebo que pela teoria dos opostos aí, também acontece o contrário. Parece que tudo está muito agitado, principalmente nas relações, e essa Lua em Libra vem pedir para a gente mais paciência. Ela vai pedir pra gente, ela não vai trazer. Então pode acontecer os dois casos. Ou ela traz essa energia e aquilo paira na nossa vida, harmonia, gentileza, beleza, paciência, boas relações, lado luz. Ou o contrário, tá tudo um caos, muitos conflitos, muitas brigas e impaciência, e ela pede para você acessar, assumir em você mais gentileza, mais diplomacia, mais harmonia, prestar mais atenção à beleza ao seu redor, da vida em geral, das pessoas, das coisas, e também ter mais paciência. Então, também fica aqui duas possibilidades para você observar e perceber. É o que tem ou é o que eu preciso acessar, tá bom? Sábado, a Lua entra em Escorpião durante a madrugada e ela vai passar o fim de semana num signo de água extremamente profundo e extremamente complexo também, tá? É um signo assim que é até difícil definir, que é até difícil descrever, porque ele é muito envolto num ar de mistério, tá? De coisas desconhecidas, até que a gente não consegue acessar, na verdade, mesmo estando lá. Durante a madrugada ainda, vai ter uma quadratura de Mercúrio com Urano e pode ser uma noite bastante agitada mentalmente. Pode ser que a gente tenha insônia, pode ser que a gente tenha sonhos agitados e tanto já a partir da sexta, aqui já reflete um pouco uma questão da sexta, que é a possibilidade de ter discussões, de ter imprevistos, de sentir um pouco de ansiedade, porque Mercúrio está bastante ativo de uma maneira desafiadora, tá? Então, prestar atenção e cuidar muito bem para que a sua mente encontre um estado de paz, de tranquilidade e não se deixar levar por essa ansiedade, por essa agitação mental que pode surgir. Isso pode ser carregado para o sábado também, até porque também durante a madrugada de sexta para sábado a Lua também faz um aspecto desafiador ali, vai ser uma noite ali que pode ser agitada para algumas pessoas, tá?
Depois, durante o dia, não tem nenhum aspecto no céu. O único aspecto ali logo de manhãzinha, bem manhãzinha mesmo, 5h20 da manhã, é uma lua fazendo um trígono com Marte. Os dois estão em signos de água. Então a gente acorda com bastante energia psíquica. O que isso significa? Que a gente pode estar disposto a enfrentar, a encarar questões que são um pouquinho mais subjetivas e emocionais. É um dia interessante, sim, para fazer as coisas da vida concretas, mas se você puder tirar um tempo para investigar alguma questão, para aprofundar mais em você mesmo, você pode fazer terapia, marcar aqui algum tipo de terapia, tá muito favorável para isso, tá? Esse Marte, só trazendo aqui um adendo para ele entrando em Câncer, ele fala também para a gente focar em fazer, que é a energia marciana, mais aquilo que a gente ama. Então não adianta lá na minha listinha de intenções de segunda-feira, da lua nova, eu ter colocado um monte de coisas que eu sinto que são obrigações, não são coisas que vêm do coração. É porque eu acho que tem que ser, é porque a sociedade diz que isso que eu tenho que fazer. Enfim, N situações ali, conjunturas que não condizem com o que eu sinto e o que eu quero de fato. Aí, esse Marte em Câncer, ele pede pra gente fazer com o coração, pra gente gostar daquilo que a gente faz, pra gente fazer com amor. Se não tiver amor envolvido, se não houver essa empolgação, essa excitação boa em relação à vida, em relação aos projetos, em relação às minhas intenções, as chances da gente desistir, não se dedicar, só a disciplina não vai nos salvar. É exatamente isso, tá? Não é só a disciplina. A disciplina é muito importante, mas as pessoas que fazem com o coração, às vezes elas nem são tão disciplinadas, mas elas vão realizar, porque é algo que faz sentido profundamente para elas. Já aquelas que são disciplinadas, elas vão realizar também. Pode demorar um pouquinho mais, mas no final, quando elas conseguirem, a sensação vai ser de vazio. Porque, nossa, eu fiz tudo certinho, eu fui organizado, eu me dediquei, eu trabalhei, consegui. No primeiro momento é um risco na lista, né? Um check ali, dá aquele prazer momentâneo da dopamina, mas passou, acabou. Já quando eu faço com amor, o próprio processo é prazeroso. E quando eu realizo, aquilo é contínuo. Aquilo não é algo que eu risquei da minha lista, é algo que eu realizei profundamente. Então tem uma pequena diferença aí. Por fim, domingo, na verdade durante a madrugada, tá cheio de aspectos durante a madrugada, muito engraçado. Inclusive até no mesmo horário, por volta da 1 ali, aspectos maiores, tá? E esse é entre Sol e Saturno. Sol em Virgem, Saturno em Peixes, fazendo uma oposição, que é um aspecto desafiador. Com a Lua Nova em Virgem, já dá a entender que essa energia de autocobrança, de muitas coisas para fazer, a sensação assim de estar sobrecarregado, ela vai ser um pouco maior. E no fim de semana, não que exatamente nesse dia a gente se sinta assim, mas de uma maneira geral, pode ser uma fase da nossa vida em que a gente esteja se sentindo mais cansado, mais desgastado, mais cobrado, tanto externamente por um chefe, por alguma figura ali, ou pela vida, né? E principalmente por nós mesmos. Então, uma autocobrança muito grande. Pode ser que a gente esteja sendo chamado aqui, e é uma dificuldade para muitas pessoas, para se organizar, para estruturar a própria vida e para não ficar perdido, não ficar refém, né, desses vai e vem que a gente tem de hora eu quero, outra hora eu não quero, é isso, é aquilo, porque o céu também está mostrando esse movimento, tá? Então é um tema um pouco mais complexo, complicado e difícil aqui de se trabalhar. Mostra ali uma dificuldade,
tá? E que a gente precisa encarar isso se a gente quiser seguir bem o nosso caminho. É isso que eu tenho para trazer essa semana. Eu espero de verdade ter contribuído com a jornada de quem está me ouvindo. Lembra de deixar aqui no comentário essa questão que eu perguntei, né, dos signos, dos arquétipos, das questões que eu trouxe. Ou se você quiser deixar a sua intenção principal para essa semana de lua nova, também vou adorar saber. E nós seguimos juntos e juntas aqui, tá bom? Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!